Lula monta o Centrão para chamar de seu. O ex-presidente Lula, candidato, está promovendo reuniões com todos os partidos políticos, todas as facções, todas as ideias, ou seja, para fazer uma coligação, uma grande federação. Na verdade, o que ele quer é garantir a sua sustentação política, se eleito for, para que não fique na mão do Centrão. Então, ele conseguiu, antes das eleições, já montar a sua força política no Legislativo. Porque ele sabe que mensalão não cabe mais, né? Todo mundo sabe, está manjado, que o mensalão foi um desastre para o país. Por outro lado, também o petrolão, apesar do presidente Bolsonaro ter destruído a Lava Jato e todos os mecanismos anticorrupção, ele sabe que Petrobras teve um desastre econômico com as suas atitudes, as atitudes dos seus companheiros. Então ele resolveu se unir aos 300 picaretas que ele definiu quando ele foi deputado constituinte. Aliás, ele não assinou a Constituição e nem assinou o Plano Real, não concordou, né, com os dois, nem com a Constituição, nem com o Plano Real. Então ele quer ter exatamente uma segurança política para poder governar. Esse é um dos motivos pelos quais uma ala do PT está achando que o salto alto pode fazer mal para a campanha presidencial. E, na verdade, eu acho muito temerário achar que esse clima do já ganhou. Ou seja, a campanha não começou, os candidatos não se apresentaram, só fala o Lula e fala o Bolsonaro. Ou seja, os dois estão na mídia o tempo todo, mas os outros candidatos ainda estão em processo de arregimentação de companheiros, enfim, de formar essa federação. Bom, o outro aspecto interessante dessa campanha política é a perseguição que está sendo engendrada contra o Moro. Uma coisa impressionante. Eu até imaginei no passado recente que toda da justiça atrás do Moro fosse até uma ala da justiça que estivesse promovendo o candidato Moro à presidência da República. Mas não é. É um rancor, um ódio terrível de Moro. Simplesmente um juiz de uma comarca, de uma cidade, de uma capital brasileira, um juiz normal, federal, que exerceu os seus direitos como juiz, ou seja, cumpriu a lei. Isso gerou no país, me parece agora, e isso está comprovado, uma ira total dos políticos e da própria justiça, que tem ódio dele. Por quê? Porque ele mostrou que a justiça no Brasil é fácil de fazer, é só ter coragem, ser independente. O que o nosso sistema judiciário não é independente. Ou seja, toda essa estrutura judiciária no Brasil é feita politicamente. Então, quando eles diziam que Moro tinha toda uma característica política nos seus julgamentos, e o que é o Poder Judiciário no Brasil? Senão uma força política. Então, é impressionante, inclusive agora o Tribunal de Contas quer saber o quanto que ele ganhou. Olha, ele é um cidadão brasileiro civil, não tem nada, não está exercendo a função pública. Como é que o Tribunal de Contas vai vasculhar a vida dele, saber o quanto que ele ganhou? E ele já disse, já falou diversas vezes, que uma das cláusulas do contrato para que ele pudesse trabalhar nessa empresa era que não tivesse ações dos casos que ele julgou. Isso está no contrato, ele já mostrou isso. Por que esta ira contra o Moro? Na verdade, não é contra o Moro, é contra uma situação política de uma sociedade que aceita tudo caladamente. Esse movimento do ex-presidente Lula de criar um centrão é uma grande oportunidade para a sociedade criar o seu próprio centrão. Por que não? Se ele está montando uma base política para governar tranquilamente e não precisa dar dinheiro para ninguém, antes das eleições,
Por que a sociedade, então, não vai atrás do seu próprio centrão? Qual seria o centrão da sociedade? Que a lei fosse cumprida, que os direitos fossem restabelecidos e que houvesse no país uma justiça social. Só isso, é isso que a sociedade precisa. Não é ficar correndo atrás de pesquisas, correndo atrás de fake news, ou seja, ter uma postura adulta de uma sociedade que está merecendo um melhor respeito do poder. Brasil, pátria amada, sempre enganada.